Alô, alô, amantes do esporte! Está no ar o programa que vive a emoção do jogo do apito inicial ao último segundo. Aqui você encontra informação, debate, opinião e bastidores do esporte local, nacional e internacional. Futebol, basquete, grandes campeonatos, entrevistas exclusivas e muito conteúdo para quem respira esporte. Começa agora Toque de Bola Cast, o seu podcast, o seu programa, o seu espaço para viver o esporte de verdade. Começando mais um bate-papo esportivo e já entrando no clima de LBF, menos de um mês para o início da LBF, a gente tem a honra de receber a Lua, atleta do Unimed Campinas. Lua, prazer imenso ter você aqui conosco no canal e espaço aberto para você se apresentar a todos. Prazer é todo meu. Oi, pessoal, eu sou a Lua, eu sou atualmente ala do Unimed Campinas Basquete e eu tô indo para a segunda temporada de LBF com eles. Ô Lu, e a gente até brincava aqui nos bastidores, né? Que você é natural do Mato Grosso do Sul, que muita gente não sabe, né? Como que Sim. começou a sua história no basquete? Foi por influência familiar? Foi acompanhando alguém jogar? Foi lá no Mato Grosso do Sul em alguma escolinha? Como que começou a sua história com o basquete? Foi, a trajetória começou na escola mesmo, a escola que eu estudava tinha uma equipe de basquete que eles disputavam jogos escolares da cidade e do estado, né, de Mato Grosso do Sul. E eu sempre gostei de fazer esporte. Antes do basquete eu já fiz vôlei, já fiz futsal. Então ali na hora do intervalo eu sempre estava brincando de basquete, mesmo não tendo noção nenhuma. E aí o professor que dava aula, né, ele me abordou e falou: você é alta, vamos jogar basquete, né? E aí eu falei assim: vai lá em casa pedir pra minha mãe, porque ela é brava, se eu pedir ela não vai deixar. Aí ele falou: tá bom. Quando acabar a aula aqui, eu estudava de manhã, ele ainda dava aula tarde, e eu morava, 3 quadras só da escola, era muito perto. E aí ele foi lá, pediu pra minha mãe deixou, né, porque foi ele que pediu, e aí eu comecei a treinar, mas assim, comecei a jogar em ambiente escolar, assim mesmo, competindo com outras escolas, na cidade, nada. A gente viajava para outros estados, fazia muito amistoso contra Tupã, que é perto, é umas 3 horas só da minha cidade, contra Palmital, Adamantina, a gente fazia tudo amistoso com essa galera aí que ajudava a gente, né? Mas começou na minha cidade mesmo, na escola. E aí depois o seu primeiro clube profissional foi a escolinha de Tupã. Isso, meu primeiro clube, meu primeiro ano federada foi em Tupã, em 2015. 2016, que aí a gente, nesse ano que a gente estava jogando pela escola, a gente foi campeã da cidade e campeã estadual. E aí a gente foi pro brasileiro. Só que antes disso, teve um brasileiro de seleções, que era seleção do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, várias seleções. E aí eu tava na seletiva e acabei ficando entre as 12. E a gente foi para esse campeonato que foi em Curitiba. E aí o técnico de Tupã, o Cleiton, e o Hayden, que é o coordenador lá, até hoje eles estavam lá e viram eu e mais uma amiga minha jogando. Aí falaram: vamos lá jogar. Só que, era em outra cidade. Eu tinha 15 anos, não fazia ideia de nada. Tinha acabado de começar no basquete, assim, não tinha nenhum ano que eu tinha começado. Aí fiquei meio com medo, assim, né? Falei pra minha mãe: nossa, minha mãe não vai deixar. Foi muito difícil pra ela deixar jogar na cidade, imagina em outra. Só que aí eles ligaram pra minha mãe, conversaram, explicaram tudo como funciona. E Tupã era só 3 horas da minha casa, então ela ficou mais tranquila, assim, que dava pra me ver. E aí Tupã foi meu primeiro clube federado. E eu joguei lá o Sub-15, o Sub-17. Joguei lá de 2016 até 2018, que foi meu último ano. Ô Lu, e qual que é a importância de ter essa categoria de base para atletas já ir tendo essa formação, já ir aprendendo? Qual que é a importância da base na sua carreira hoje? Ela foi um pouco fundamental, assim, apesar de eu não ter tido uma base muito sólida, né, como outras atletas tiveram, até porque as coisas para mim aconteceram muito rápido, assim, eu saí de iniciante, aí já para uma federação, assim, foi tudo muito rápido. Então, para mim foi fundamental para eu aprender algumas coisas básicas,
Mas depois que eu entrei no adulto, eu percebi que, tipo assim, é muito importante mesmo fazer essa parte da base, né? Tipo, você ter uma boa base, que isso vai te ajudar muito quando você chega no adulto, porque eu cheguei no adulto, assim, sabendo pouca coisa de fundamento. Porque quando eu era da base, eu era pivô, porque eu era alta, né? Só que aí eu cheguei no adulto, eu era baixa para ser pivô. E aí eu tive que virar lateral. Então o caminho foi um pouco mais difícil. Talvez se eu tivesse treinado antes, na posição que eu jogo agora, as coisas iam ser mais fáceis. Até questão de leitura e tudo mais. Mas acho que é fundamental, assim. Quanto mais cedo você começa, melhor, né? Eu comecei muito tarde, o que dificultou também um pouco do desenvolvimento. Mas eu sempre tive muita facilidade de aprender as coisas rápido. Então me ajudou um pouco nesse sentido, assim. Mas é extremamente importante. Ô Lu, e depois de Tupã, você foi para Pinda, né? Como que foi essa ida para esse novo clube, sair de vez ali perto da família? Como que foi essa mudança para você? Na verdade, antes de ir para Pinda, eu tentei ir para Pinda, na verdade, em 2019, só que o time já estava fechado e aí acabou que não deu certo. E aí eu fui jogar em Lages, Santa Catarina, antes de ir para Pinda. Eu fiquei 1 ano lá, aí a gente jogou o estadual lá, catarinense, o adulto e o sub-19. E aí já foi muito mais difícil, porque era bem mais longe da minha cidade. Era, tipo assim, um dia para eu chegar. Tipo assim, era muito longe. Então, querendo ou não, eu acostumei um pouco. Então, quando eu fui para Pinda, eu tava um pouco mais calejada, assim. E aí foi lá de Santa Catarina que eu fiz a minha transição de pivô para lateral, né? Que eu falei assim, nossa, eu não vou jogar de pivô em lugar nenhum com essa altura que eu tenho. E aí conversei com um técnico, inclusive ele é uma pessoa muito especial, foi uma pessoa muito especial, ele chama Wesley Aguiar. Eu acho que agora ele estava na comissão do Corinthians, porque eu lembro que a gente foi jogar contra o Corinthians, ele estava lá, ele que me ajudou nessa transição, assim, de pivô para lateral. E aí, querendo ou não, fiz essa transição lá em Lages. Só que aí lá o time acabou e eu acabei vindo embora. Só que aí chegou a pandemia, né? Todo mundo ficou sem jogar, 2020. E aí, 2021, eu tentei ir de novo para Pinda. Aí deu tudo certo. Aí eu fui para lá e fiquei até... fiquei 2 anos lá. Fiquei 2021 e 2022. Aí já tava mais tranquilo, já era mais perto do que Lages lá. Ô Lu, e ainda falando dessa questão de proximidade com a família, a gente sabe que durante o ano tem ali alguns intervalos ali, alguns dias de folga que acabam alguns voltando para a cidade de Natal, passando com a família. Você, por ser mais longe, como que foi para você se acostumar com essa rotina de atleta e mesmo nas folgas nem sempre está conseguindo estar perto da família? No começo, assim, foi muito difícil, porque eu sempre fui muito apegada com a minha família, né? E eu tenho 2 irmãs gêmeas que são mais novas que eu. Então, sempre fui muito apegada a ela. Então, acho que eu sofria mais nessa parte, assim, de não conseguir acompanhar o crescimento delas. E aí, toda vez que eu ia para casa, elas estavam maior, estavam mais velha. Então, essa parte, assim, foi mais difícil. E eu também sou muito apegada com a minha mãe, né? Então, no começo, assim, a parte de Tupã, nossa, era muito difícil. Eu chorava todo dia, queria ir embora. Mas aí acontece que vai acostumando, né? Agora a gente tem uma folga ou outra, mas para eu conseguir ir para casa, tipo assim, o ideal assim, de folga seria 7 dias, o que é muito difícil, né? Por conta do campeonato e tudo mais. E às vezes o intervalo também a gente usa para treinar. Então, dependendo, né, de como é ou as folgas que tem, eu consigo ir para casa no meio do ano, senão eu só vou no final do ano. Então a gente fica tipo o ano inteiro sem se ver e só se vê no final do ano. Ô Lui, uma pergunta que eu sempre faço para as atletas é o número da camisa. Tem algum significado para você? É um número aleatório que você escolheu? É alguma data comemorativa? Não, é um número super aleatório. Na verdade, quando eu comecei a jogar, eu usava a camisa 12. Eu gostava muito da 12. Só que aí a gente vai indo para os times, aí chega no time já tem menina que usa camisa. E aí em Tupã eu comecei a usar 15, que era que tinha, porque era tipo assim, número de pivô, né? Número 15, que é o número maior, assim. E também tinha a questão do tamanho do uniforme. Então, tipo assim, do 4 ao tanto era P, não sei o que, M, aí o G, eu tinha que usar o G, então aí eu usava o 15. Só que aí acabei me apegando ao número que eu gostei bastante. Em Lages cheguei a usar o número 0, eu gostava também.
E aí, quando eu fui para Sodier, né, eu pensei em pegar 0, mas aí eu falei assim, não, vou pegar 15, porque aí já tinha rolado uma identificação com o número, e aí segui o 15 até alguém usar primeiro que eu, 15, aí eu vou ter que trocar. Ô Lu, e como que funciona essa questão da numeração nos clubes? Por exemplo, você está usando o número 15, aí tem ali alguma negociação para você ir para outro clube. Como que funciona? O atleta escolhe o número, quando algum atleta usa o número já, o atleta chega a conversar com a outra atleta para mudar de número? Como que funciona? Aqui em Campinas, especificamente, a gente tem a questão de que se você já estava aqui e você está com o número, você mantém. Então, se tem alguém que vai chegar e usa o mesmo número que você, daí a pessoa tem que escolher outro. Mas aí, na minha questão, por exemplo, se chega uma menina mais velha, por exemplo, vamos falar uma pivô mais velha, tipo a Gabi Guimarães, por exemplo, é mais velha que eu, ela usa 15. Aí vão dar preferência para ela porque ela é mais velha, entendeu? Entendi. Que eu lembro que quando eu vir para cá em Campinas, na época estavam tentando trazer uma pivô que queria usar o número 15 e ela era mais velha. E falaram, talvez você tenha que trocar de número. Aí eu falei, tudo bem, mas acabou que não deu certo e eu mantive com a 15. Mas normalmente é assim que funciona, dá preferência para quem já usa, aí quem vai chegar se usa o mesmo número escolhe outro. E depois da sua passagem por Pinda, você teve uma passagem por Catanduva, né? Como que foi Isso. a sua saída de Pinda e o convite para Catanduva? Na verdade, eu saí de Pinda já para jogar LBF, né, em 2023. Acabou o ano lá em 2022, a gente foi vice-campeã brasileira do Sub-23. E aí eu recebi a proposta do Rio para poder jogar LBF. Só que lá é só o primeiro semestre que funciona. E daí eu sabia que eu já ia ter que ir atrás de clube para poder jogar o Paulista, né? E eu tinha mais um ano de Sub-23 ainda, porque eu só tinha 22 anos. E aí eu optei por um time que ia jogar os 2 campeonatos, porque eu não queria deixar de jogar um adulto para só jogar um Sub-23. E também não queria deixar de jogar um Sub-23, que era a minha categoria, para jogar só um adulto. Então, para mim, o ideal seria uma equipe que jogasse as 2 competições, e Catanduva ia jogar as 2 competições esse ano, que foi no segundo semestre de 2023, que a gente jogou o Paulista e o Sub-23, e no Sub-23 a gente foi vice-campeã de novo. Então, mas foi uma experiência muito boa, assim, me ajudou muito em questões pessoais, nem tanto profissionais, apesar de profissionalmente eu ter ido bem no Sub-23, eu procurava ter ido melhor no Paulista, ter tido mais oportunidades, mas não aconteceu. Mas aprendi bastante coisa lá, foi um lugar que me marcou bastante. Eu gosto muito de várias pessoas que tem lá, a Tati, a Fer, as meninas têm uma relação muito ótima com todas as meninas da base. Então, foi uma coisa que me ajudou bastante na minha vida, não só profissional, mas quanto pessoal também, de criar laços e tudo mais. Ô Lu, e essa questão que nem você comentou, que você tinha um contrato com o Sodier, que só disputa a LBF, como que fica a cabeça da atleta durante esse tempo? Eu tenho um contrato só até o final do campeonato, que é julho, agosto, eu tenho que me destacar, tenho que ir bem para conseguir uma proposta de um outro clube, ou muitas vezes já fica alinhada ali essa proposta para o segundo semestre. Como que funciona para a atleta? Para mim foi um pouco mais difícil, assim, porque foi meu primeiro ano de adulto, né? Meu primeiro ano jogando LBF, então eu estava um pouco nervosa, assim, porque eu não sabia o que fazer no segundo semestre, ainda não tinha noção. Sabia que queria jogar o Sub-23 e continuar no adulto do Paulista, mas ainda não sabia a equipe. Eu sabia que era importante ir bem na LBF, mas que não era para mim, né? Como era meu primeiro ano de LBF, eu não estava colocando muita expectativa que eu fosse entrar e jogar, por eu ser nova, ser meu primeiro ano. Mas foi um ano muito positivo, eu acho que eu aprendi muito na Sodier, com o negócio de tempo de quadra, me trouxe muita experiência. E, assim, eu particularmente era muito medrosa quando era mais nova. Então, tipo assim, eu tinha medo de estar num time, por exemplo, agora eu tô aqui no Unimed, e aí vou ficar só 6 meses. E aí, antes de terminar esses 6 meses, eu tinha medo de estar conversando com outra equipe para poder falar sobre o contrato e tudo mais. Eu fui perdendo esse medo aos poucos, porque
acaba que muitas atletas vão para times que jogam só o primeiro semestre, né? E aí a procura por times fica muito grande. Então, eu tentava adiantar, depois eu comecei a tentar adiantar mais esse meu lado. Mas no começo eu tinha muito medo, assim, de, tipo assim, mandar mensagem para os times e ficar mal vista, assim, de estar conversando com um time enquanto eu tô em outro. Mas depois falaram que é super normal isso acontecer, até porque eles só jogam o primeiro semestre. Então, o que eu vou fazer no segundo semestre, tipo, não é mais responsabilidade deles, eu tenho que ir atrás do que eu tenho que fazer e jogar, né? Então eu fiquei mais tranquila, mas no começo eu tinha muito medo porque eu era novinha, então eu tinha medo de estar fazendo alguma coisa errada, assim, sabe? Ô Lu, e ainda essa questão de contrato, para atleta que nem o Campinas, o próprio Santo André, o César aqui em Araraquara, quando o clube oferece ali o contrato para o ano todo, dá uma tranquilidade maior para atleta de tipo, eu tenho um ano todo para trabalhar, desenvolver, crescer, sem precisar ficar ali no meio da temporada pensando em outro clube? Não, com certeza, dá uma tranquilidade enorme, ainda mais quando a gente sabe que o cenário do basquete feminino está um pouco afetado por conta dessa coisa de patrocinador e tal. Então, você tá já com uma equipe fechada para o ano inteiro já é um alívio muito grande, porque aí você sabe que você não vai precisar procurar, você só precisa trabalhar duro para você continuar, mas é aquela linha muito tênue entre o conforto e o relaxo, né? Que tipo assim, você fica confortável, que você tá fechado o ano inteiro e que esse time não pode te mandar embora e aí você acaba relaxando, aí para de fazer as coisas, para de fazer o básico bem feito, para de ter compromisso, responsabilidade. Então é uma linha muito tênue, assim, que a gente tem que tomar cuidado, porque apesar da gente estar fechado o ano inteiro, se você deixa de fazer alguma coisa que ambas as partes estão acordadas, né, não impede nada do Unimed querer te mandar embora porque você está com má conduta ou não está entregando o que eles acham que você poderia entregar. Então, apesar da tranquilidade, eu acho que a gente tem que manter a cabeça assim, sempre buscando evolução, sempre buscando melhorar, para, tipo assim, cavar o seu espaço, ter o seu espaço ali garantido. Ô Lu, e como você jogou no seu dia também, eu sempre faço a pergunta para as atletas de quais os ginásios mais chatos de jogar contra, seja ali pelo ambiente, pela torcida, e os dois mais votados são o Sodier e o Sampaio. Aí, como você jogou no Sodier, eu te pergunto, o quão é importante a torcida abraçar o time, estar junto, comparecer, como a gente vê a torcida do Sodier, do Sampaio, do SESI, do Campinas, comparecendo ano após ano e ajudando ali, sendo a sexta atleta do time. Nossa, é assim, muito, muito importante. Para mim, jogar no Sodier, um dos aspectos foi esse, né? A identificação com a torcida, porque eu acho que quando você cria um elo com alguém que está fora de quadra, mas apoia o que você está fazendo dentro, é muito importante porque a pessoa começa a valorizar aquilo que você está fazendo, por mais que você perca um jogo ou não jogue tão bem, as pessoas estão vendo ali o que você está fazendo no dia a dia. Então, acho que é extremamente importante, assim, e quanto mais público a gente conseguir atrair para o basquete feminino, é mais importante ainda, né? Eu concordo super com a votação, que eu tenho certeza que está unânime de Sampaio e Sodier. Eu já joguei do mesmo lado, já joguei do outro lado e eu sei como que faz diferença ter uma torcida te apoiando, vibrando, e como faz diferença também ter uma torcida chata enchendo o seu saco, gritando na sua orelha. Então, eu acho de extrema importância até para tornar mais atrativo as pessoas que não estão na quadra e não estão podendo estar ali acompanhando ao vivo pela transmissão, sentir a energia e tudo mais. Eu acho extremamente importante. Ô Lu, como você já jogou pelo Sodier, não vale escolher o Sodier. Quais seriam os dois clubes que você acha mais chato de jogar contra ali? Pelo ginásio, pelo clima, pela torcida que fica próxima? Pela torcida, eu acho que depois desse último ano que eu joguei pelo Campinas, eu acho que SESI tá ali no radar e Sampaio, não tem como. E como que é a Lua dentro de quadra, quando tem ali uma torcida como do Sodier, do Sampaio, ali atrás do banco de reserva fazendo barulho? Você consegue absorver, ignorar ali, prestar atenção no jogo? Ou, igual eu sempre brinco, a Lê Lisboa fala que às vezes a torcida está ali pegando no pé dela, ela faz uma cesta de 3,
olha para a torcida e fala, continua que eu estou gostando? Como que é a Lua dentro de quadra? Assim, pra ser sincera, eu nunca tive a experiência de ter uma torcida, tipo assim, enchendo o saco falando alguma coisa. Teve ano passado, quando eu fui jogar contra a Sodier, porque em 2024 eu tinha jogado para eles, eu saí, e aí eles pegaram um pouco no pé. E contra o SESI também teve nesse último Paulista que a gente foi jogar lá, tanto o jogo da fase de classificação quanto os playoffs, mas eu fico assim, eu não escuto, na verdade, quando eu tô em quadra, tipo assim, escuto uma coisa ou outra, mas ali a gente tá tão focada no jogo que passa, sabe? Passa despercebida. Aí depois que você sai do jogo, você fica, nossa, fulano tava gritando meu nome. Mas no banco eu consigo prestar mais atenção. Às vezes alguém grita, eu consigo olhar assim. Aí eu só dou risada, eu fico, tudo bem, isso é do jogo. Eu sei que na hora que eu sair da porta do ginásio pra fora, isso acabou. E eu acho que é isso, é conseguir levar as coisas na esportiva mesmo, sabe? Que a competitividade é isso, né? A gente sempre vai querer que um time ganhe e o outro perca. E a gente tem que torcer para o nosso sempre ganhar para a gente fazer careta depois. Ô Lu, assim como aqui em Araraquara, que é a Morada do Sol, eu imagino que no Rio também deva ser muito quente. E a gente sabe que na LBF tem jogos em vários horários, né? 11 horas da manhã, 3 horas da tarde, jogos à noite. Para você, muda muito quando um jogo é 11 horas da manhã, quando é à tarde? Ou você prefere mais jogos à noite que o clima está mais ameno? Na verdade, eu vim de um lugar muito quente, né? Porque lá no Mato Grosso do Sul é meio pantanal, assim, então é bem úmido, bem quente. Então eu não tenho preferência, não. Para mim, qualquer horário é horário. Eu sei que vai, independente se vai estar calor ou não. Eu acho que é mais o que gira em torno disso é a escolha da roupa. Se eu vou usar térmico ou não. Aí, se é um jogo que eu quero muito usar uma térmica, eu prefiro que seja à noite, porque talvez 11 horas fique muito calor. E à tarde também. Mas eu acho que, para mim, tanto faz, assim, essa questão de temperatura não muda muita coisa. Ô Lu, e agora falando da importância do crescimento do campeonato feminino, tanto o paulista quanto a Liga, a gente tem visto vários canais fazendo transmissões, como nós também acompanhando os jogos, fazendo entrevistas. Como que você vê esse crescimento da divulgação do basquete feminino? Lógico que não está o ideal ainda, mas como que você vê esse crescimento da divulgação do basquete e mais pessoas da imprensa acompanhando e dando voz para vocês, atletas? Eu acho incrível, assim. Eu cheguei e as coisas já estavam melhorando, assim, né? Óbvio que sempre tem muita coisa para melhorar, mas eu cheguei e as coisas já estavam melhores. A gente já estava com a TV Brasil, né? Que foi meu primeiro ano da LBF, vários canais no YouTube. Mas eu lembro que antes de eu começar a olhar para o basquete como um trabalho, uma coisa que eu realmente queria para minha vida e tudo mais, eu não tinha muita referência. Então, eu não acompanhava a LBF, eu não sabia quais campeonatos estavam rolando, eu não conhecia nenhuma menina que jogava. Então, eu acho que se tivesse essa estrutura antes, seria muito mais fácil para ter uma referência, alguém com que eu pudesse me inspirar e seguir, porque você perguntou e eu nem falei, né? Você perguntou logo no começo da primeira pergunta se o meu começo no esporte foi por alguma influência familiar. E não, porque eu sou a única atleta da família por parte de pai e mãe. Então, eu acho que seria uma coisa a mais para motivar, porque aí seria uma coisa real, seria uma coisa palpável, entendeu? Seria uma coisa que, tipo assim, essa pessoa tá indo pelo caminho que eu quero seguir, então eu vou seguir os passos dela. Eu não tinha de quem seguir os passos, porque eu não tinha onde procurar, eu não sabia onde assistir a LBF, eu não sabia o Instagram das meninas que jogavam, tipo assim, sabe? Então, eu acho que faz muita diferença ter esse suporte agora, porque qualquer menina que está começando, e eu cito o Tupã porque eu sei que lá tem uma base muito forte de sub-12, sub-13, essas meninas, elas conseguem entrar no Instagram e conseguem achar o perfil de todo mundo, pelo menos que está na seleção brasileira, ou consegue entrar no perfil da LBF, por exemplo, no Instagram e consegue ver as publicações, consegue ver onde tem jogo. Então, acho que essas coisas informativas são extremamente importantes até para chamar quem não tem contato nenhum com basquete ou não sabe absolutamente nada sobre basquete, entendeu? Que dá um norte, eu acho. Foi uma coisa que eu acho que faltou para mim na minha época. Igual eu falei, quando eu cheguei lá e eu soube
quando eu me idealizei e falei assim, nossa, a LBF é o melhor campeonato que tem no Brasil, quero chegar lá, eu já estava praticamente com o pé no adulto, entendeu? Então, tipo, não tinha muita noção, não tinha muita referência de nada. Então, eu acho que quanto mais cedo a gente ser inserida nesse meio e a imprensa tá ajudando, as redes sociais, eu acho que é muito importante. Ô Lu, e falando de referências, eu queria saber quem que é hoje a sua referência no basquete, se ainda joga ou se já parou de jogar, e como que é para você quando você enfrenta grandes jogadores que você possa ter ali como referência, dá aquele frio na barriga de jogar contra, aí a hora que a bola sobe, esse frio na barriga passa, como que é para você? Olha, tipo assim, no começo eu não tinha muita noção, assim, de referência, até porque eu falei, eu cheguei no adulto, eu não tinha noção de nada, não sabia nem quem era ninguém. Então, no meu primeiro ano de LBF, eu joguei LBF com muitas pessoas, tipo assim, espetaculares, que hoje até não jogam. E eu ficava, tipo assim, nossa, eu não fazia ideia, não tinha noção da grandeza daquela pessoa. Mas uma pessoa que para mim hoje é referência, não joga mais, vão me chamar de puxa-saco, eu tenho certeza, mas eu tenho os meus motivos. É a Babi, a primeira delas, que foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de jogar junto, né? Tá com ela lado a lado, como companheira de equipe e agora como técnica. E continua sendo minha referência em tudo que eu faço. Eu sempre busco excelência, é uma coisa que ela cobra da gente. Eu acho isso muito importante. E a Gil. Ela, nossa, quando eu vi ela jogar a primeira vez, eu fiquei tipo assim, meu Deus, se eu fosse pivô, eu ia querer ser igual ela, eu queria ter 1% do que ela é, o que ela foi. E ela até hoje está sendo minha referência, assim. Era justamente uma pergunta que eu ia te fazer quando a gente falasse do Campinas, mas já que você tocou no assunto, eu vou antecipar ela. Qual que é a importância de ter grandes atletas ajudando ali nos bastidores da equipe? Hoje a gente tem a Babi, que, como você falou, você jogou junto e foi campeã junta pelo Sim. Campinas, e a gente tem a Carla também, que dispensa comentários como a presidente da equipe. Sim. Qual que é a importância de ter grandes atletas ajudando ali nos bastidores, no dia a dia, para vocês desempenharem o melhor basquete? Acho que é o mundo ideal, assim, você ter pessoas na gestão de um clube ou comandando um clube que realmente estiveram no meio e fizeram parte disso e sabe como é a luta e sabe como é difícil para chegar. Então, elas colocam sempre nossa régua muito no alto, então a gente sempre está buscando ser melhor todos os dias, independente das condições que a gente está, a gente faz o melhor que a gente tiver no dia. Se a gente não tiver 100%, a gente tiver 50%, a gente dá esses 50%. Então, são duas referências pesadíssimas de como a disciplina e a resiliência pode te levar muito longe, né? A Carla, como você falou, dispensa comentários, ela é uma ótima gestora, assim. Eu acho que qualquer pessoa que tivesse a oportunidade de estar aqui e vivenciar tudo que a gente vivencia deveria aproveitar ao máximo, porque eu fiz isso e eu continuo aproveitando, né? E a Babi, eu acho que tem a questão de, por ela ter jogado com a gente e a gente saber do peso que as coisas que ela fez têm, fica muito mais fácil de seguir o que ela fala. Então, quando ela fala alguma coisa, a gente fica tipo assim, é isso, vamos fazer isso, vai dar certo. E eu acho que quanto mais você acredita no trabalho que está sendo feito, mais as coisas dão certo, né? Eu acho que elas duas juntas, né, junto com o restante da comissão, que conta a Renata também e a Tia Beth, que não pode deixar de fora, elas fazem um trabalho impecável aqui em Campinas. Eu falo para todo mundo e todo mundo que me vê fala, e a Babi fala também, porque a Babi ela teve do meu lado e agora ela está à frente, né? Se você chega, quando você consegue aproveitar tudo que você tem para aproveitar e você realmente quer melhorar, as coisas mudam. Então, eu cheguei aqui de um jeito e eu agora estou outra atleta, outra pessoa. Então, eu acho que é muito importante você ter alguém que realmente vivenciou o basquete feminino literalmente, entendeu? Eu acho muito importante. Ô Lu, quando a gente vai fazer o bate-papo com alguém, a gente vasculha a vida da pessoa na internet para pegar informações, né? Nem deve ter nada na internet mesmo. Por mais que no seu Instagram não tenha muitas fotos, uma das que chamou a atenção foi uma foto que você tem de um versículo bíblico que você põe no pulso ali com a fita.
É algum versículo que você tem, que você leva para a sua vida? É um versículo que você olha para te dar ali mais força ali no dia a dia? Qual o motivo desse versículo? Sim, com certeza. Quando eu fui jogar fora a primeira vez, né? Eu tenho a minha bisa ainda, ela é viva. Inclusive, você deve ter visto foto dela no meu perfil, que ele é todo para ela. E ela falou para mim, seja forte e corajosa, né? Eu sei que você é muito forte, que você é corajosa, então pode ir atrás dos seus sonhos, você vai conseguir conquistar tudo que você quer. E eu saiu uma menina, assim, não sabia se eu queria jogar basquete ainda, não tinha certeza se isso realmente ia virar e tudo mais. Eu nunca fui um talento nato, assim, eu nunca tive talento pro basquete. Mas eu sempre tive muita força de vontade de melhorar, querer aprender, fazer as coisas. E eu acho que foi isso que me trouxe até aqui, sabe? Então, toda vez quando eu vou para casa, a gente vê ela não mora na minha cidade, ela mora na cidade vizinha. Então a gente sempre vai ver ela, né? Recentemente, até antes de vir para cá, eu vi ela e ela sempre fala: seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. E ela é o maior motivo, né, desse versículo, porque eu sei que a maioria da força que eu tenho vem dela, por ela ser essa mulher forte que ela é, querendo ou não, é minha bisavó, né? Então ela já tá bem velhinha assim, mas cheia de saúde, vitalidade, então tudo que me dá força e coragem vem dela. Legal. Ô Lu, e depois da sua segunda passagem pelo Sodier, vem o convite para você vir para o Unimed Campinas, onde você está até hoje, né? Como que foi essa negociação? Foi ali durante a LBF? Foi depois que acabou? Como que surgiu essa proposta até você desembarcar no interior de São Paulo? Em 2024 foi um ano bem difícil profissionalmente para mim no Rio, porque eu passei por algumas lesões e tal, que me deixaram um pouco abalada emocionalmente e fisicamente para poder apresentar meu melhor basquete. Então eu estava com muito medo se eu ia conseguir um time bom que desse para disputar alguma coisa, né? E eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não queria mais jogar o Sub-23, porque era um pouco fantasioso, assim, porque eu chegava no 23, eu ia muito bem e chegava no adulto, eu não conseguia render do jeito que eu rendia no 23. Então, sempre foi minha meta, em 2024, não jogar o 23 e ir para uma equipe que só jogasse o Paulista. Eu tive opções como São José, que jogava os dois, o Paulista e o Sub-23, mas eu realmente não queria jogar o 23, não queria botar os pés nesse campeonato, apesar de ser um campeonato muito importante, que foi por causa dele que eu fui para minha primeira LBF. Eu sentia que eu não precisava mais, porque eu já estava no adulto. Eu precisava continuar numa equipe adulta para continuar conseguindo evoluir. E aí eu tinha um agente na época e eu falei de Campinas, eu falei assim, eu gostaria muito de ir para Campinas, porque Campinas sempre foi um clube em referência de disciplina, excelência e tudo mais, então sempre foi um lugar que eu quis muito estar e muito jogar. E aí falei para ele, né, dessa minha vontade. E aí ele conversou com a Carla, e aí na época o técnico era o Bernardo, e ele já tinha ouvido falar de mim, ele gostava um pouco do meu estilo de jogo, e aí deu match, assim, de eu vir para cá em 2024, no segundo semestre. Então, tipo assim, nossa, foi um sonho quando eu cheguei aqui, eu tava tipo assim. E eu tava só conversando com o meu agente, então quando eu conversei com o agente, eu assinei o contrato, foi tudo com o agente. Eu não tinha conversado com a Carla ainda, então parecia um pouco que mentira, tipo, parecia de mentira o que tava. Minha ficha não tinha caído. Minha ficha caiu só quando ela mandou mensagem para mim no WhatsApp e me adicionou no grupo da equipe. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, é real, estou indo pra... Mas foi assim, eu comecei a fazer essa movimentação durante a LBF já, porque eu já não estava jogando tanto e eu estava com medo de, no final, não conseguir os minutos que talvez eu precisasse para poder apresentar um basquete razoável, né, para poder justificar a minha vinda para Campinas. Mas eu sei que eles não me contrataram porque eu sou top score, não sei o quê. Eu sabia que era por causa de defesa e alguma coisa relacionada à energia. Então eu fiquei mais tranquila, assim, quando eu vi que tinha dado certo e tudo mais. Só que aí isso aconteceu, a gente já nem tava jogando LBF mais, porque a gente caiu infelizmente a gente caiu nas quartas pro Sampaio, né?
E daí eu já estava de férias, né, praticamente. Que a LBF esse ano, em 2024, é um ano que acabou bem cedo pra gente, acabou em junho, basicamente. Tipo assim, julho, porque eu lembro que eu me apresentei aqui em 2024, dia 10 de julho. Então, em junho, a gente nem estava jogando mais LBF. Então, foi bem tranquilo, assim. E eu já estava com aquela ideia desmitificada na minha cabeça de que não podia mandar mensagem para ninguém. Aí, mas foi assim que aconteceu. Ô Lu, você comentou dessa questão de não querer disputar o Sub-23 por aquela falsa impressão, né? Que o atleta vai bem ali no campeonato da sua categoria e depois não é a mesma coisa no adulto. Como que é isso para o atleta nessa mudança de base para adulto? Porque a gente sabe que ali no primeiro, segundo ano, tem a questão que tem pouca minutagem, é mais a experiência ali do dia a dia, do clima, do ambiente. E você conseguiu ter essa mentalidade, né? Saber que na base era de um jeito e no adulto era totalmente outro, né? Como que é para atleta saber lidar com essa mudança de sair da base para o adulto? Ah, na base eu estava me destacando, só que aí no adulto não vai chegar jogando como jogava na base, né? Eu acho que a minha ficha caiu um pouco em 2023, quando eu estava em Catanduva, né? Porque a gente estava jogando 2 campeonatos simultaneamente, que era o brasileiro e o paulista. E aí, só que o brasileiro, ele era por etapa. Então, a gente viajava, jogava uma semana e depois voltava. E aí, o paulista seguia como se nada tivesse acontecendo. E nessa uma semana que a gente viajava pro brasileiro, a gente jogava, nossa, eu ficava assim, meu Deus, eu sou muito boa, eu sou boa. E aí, quando a gente voltava, a gente ia jogar um paulista, eu mal entrava no paulista, quando eu entrava, eu não conseguia fazer absolutamente nada, parecia que não tinha força, parecia que não sabia arremessar, nem driblar. Eu fiquei abismada, assim, aí eu falei assim, não, gente, isso não dá certo, né? E aí, quando eu fui em 2024, que eu voltei pro Rio, e continuou essa sensação de, tipo assim, meu Deus, eu não sei jogar um adulto, apesar de estar no adulto, eu fiquei, tudo bem, eu já tô no adulto, as pessoas pelo menos sabem quem eu sou, minhas características, eu vou continuar no adulto, não tem por que descer um degrau para depois ter que subir de novo, porque daí a subida fica mais difícil, né? E aí eu resolvi não descer esse degrau, que é modo de falar, mas, tipo assim, não ir jogar na minha categoria e sempre jogar um adulto, porque é assim só que a gente cresce, né? Porque aí chega num 23, por exemplo, no ano de 2023 que a gente jogou, só podia meninas até 23 anos. Mas o campeonato é sub-23, mas existem poucas meninas sub-23 no Brasil, que realmente têm 23 anos. Era tudo menina nova, de 20, de 19, de 21, menina bem mais nova. E aí, querendo ou não, o nível fica mais baixo, porque daí, fisicamente, você acaba sobrando, porque aí você tá jogando um paulista, então você tem noção, né, do baque que é. Então, aí você vai mais forte, a menina não aguenta, então eu decidi não fazer isso de novo. Falei assim, não, tudo bem, se tiver que ser ruim no adulto, eu vou ser ruim, mas eu não troco pela impressão e pela sensação passageira de que eu sou muito boa no 23 para depois chegar no adulto e sofrer tudo de novo, entendeu? Porque querendo ou não, isso meio que fantasia um pouco na nossa cabeça. A gente vai lá, joga o 23 e fica tipo, eu sei de tudo. Aí você chega no adulto e você não sabe de nada. Tudo que você achava que você sabia estava errado. Ô Lu, e você chega em Campinas, 2024, que Campinas tinha aquele timaço, né? Licinara, tinha a Casanova, a Isa, a própria Babi ainda jogando. E Campinas, no seu primeiro ano, campeão paulista. Como que foi para você esse primeiro semestre ali com Campinas, já levantando um título contra o Santo André, que também era uma equipe muito forte? Nossa, foi incrível. Foi incrível. Estar com essas atletas, né, de peso foi muito incrível, foi muito bom para minha evolução. Jogar com essas meninas mais velhas, adquirir um pouco de experiência. Eu não entrava muito, a minha média no Paulista era muito pouco, acho que era 10 minutos no máximo, do máximo. Mas eu sempre trabalhei muito, sempre quis melhorar, né? Uma coisa que eu sempre falo, eu sempre, independente do que está acontecendo, a gente continua treinando, cabeça para frente. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito nesse campeonato era que eu não entrava muito. E aí a gente foi jogar a semifinal contra o Ituano, que era um time que a gente tinha perdido 2 vezes na fase de classificação.
E o meu único papel era marcar a Paixão, a Tainá Paixão, que estava indo muito bem na época. Ela estava, tipo assim, sendo uma das referências assim, do time do Ituano. Ela e a Leila, então eu tinha que fazer o papel de marcar um pouco as duas ali. Quando uma começasse a despontar mais, eu ia lá e marcava. Essa era a minha única, tipo assim, não precisa fazer ponto. Tudo bem, marca. Essa foi a minha missão. Aí a gente jogou em casa. Eu não entrei muito esse jogo, porque as meninas foram super bem ofensivamente, a Casanova, a Luane, eu lembro na época. Então a gente não precisou muito da parte defensiva, porque elas meio que entregaram o primeiro jogo na certeza que, se precisasse, tinha mais 2 jogos na casa delas para elas ganhar. E aí a gente foi para esse segundo jogo, que foi lá na casa do Ituano, e eu joguei acho que 25 minutos, foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. E eu marquei a Paixão, tipo assim, foi um dos meus melhores jogos defensivos, e eu saí com 5 pontos só. Eu fiz 2 lances livres e uma bola de 3 só. E eu recebi muitos elogios, nossa, muitos elogios mesmo, sobre fazer esse trabalho sujo, né, que é defender, que é coisa que não aparece na súmula. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu passei por um processo de entender o meu papel na equipe. Então, a partir do momento que eu entendi que o meu papel era, se fosse preciso, sair com 5 faltas, mas anular a menina que mais faz ponto, eu ia fazer, e sem problema nenhum, se isso fosse me manter em quadra. E depois que eu entendi isso, demorou um pouco, porque foi no jogo da semifinal já, as coisas ficaram melhores, eu comecei a ter mais confiança e tudo mais. E aí a gente foi para a final, que aí a gente ganhou de 2-0 do Itu, e aí a gente foi para a final contra Santo André, né? E aí Santo André não precisou tanto de mim, apesar de estar com a Tássia no time. Aí as meninas ganharam o primeiro jogo, e eu lembro... Nossa, é uma coisa também que me marcou muito nesses 3 jogos, porque a gente fez 3, né? A gente foi para 3 jogos. Os três jogos, os placares foram o mesmo, a diferença foi a mesma pontuação. Então, o primeiro a gente ganhou 75-69, aí o segundo a gente perdeu de 75-69, e aí foi pro jogo 3. E eu lembro que eles falaram, você vai marcar a Laís, porque ela corre muito, você corre muito também, só correr com ela, não faz mais nada. Eu falei, tá bom. Só que foi um jogo que eu tava marcando muito bem, e ofensivamente, como elas estavam marcando muito bem as meninas que pontuavam, eu sempre tava sobrando em alguma bola. E aí é aquele momento que junta o útil ao agradável. Era o momento que a bola sobrou para mim, eu estava preparada para fazer aquele arremesso ou fazer aquela bandeja. E aí era um jogo 3 de uma final de um paulista, tipo assim, um peso enorme, e eu não senti peso nenhum em nenhum momento. Esse foi um jogo também que eu joguei, acho que eu joguei 20 minutos. Eu saí com 12 pontos, tipo assim, acho que foi o jogo que eu mais pontuei no paulista inteiro. E eu fiquei muito feliz porque a oportunidade chegou na hora certa, eu consegui aproveitar, consegui ajudar a equipe de alguma forma, não só defensivamente, mas ofensivamente também, com algumas bolinhas. Então, nossa, foi, tipo assim, um título muito, muito, muito especial. O meu primeiro no adulto, né? Tipo assim, extremamente especial. Ô, Luiz, como que funciona para atleta ou para o time, no caso? Que nem você deu o exemplo no jogo contra o Itu. Vocês já tinham perdido os 2 primeiros na primeira fase e retorno. Como que fica a cabeça da atleta, da equipe, quando vem ali os confrontos? Fala, nossa, a gente já perdeu os 2 primeiros jogos durante o torneio, a gente tem que fazer tudo diferente. O que passa na cabeça da atleta? Eu lembro que na época a gente fez uma reunião e a gente estava tão fechado que a gente só olhou uma para outra e falou, tá 0-0, tipo assim, agora tá começando, o que a gente perdeu lá atrás não importa mais, mesmo se a gente tivesse ganhado, não ia importar, entendeu? A gente colocou toda a nossa energia e concentração para esses 2 jogos que estavam vindo, e a nossa mentalidade era, quem ganhar 2 vai pra final, quem ganhar 2 vai pra final, independente se a gente perdesse ou não o primeiro jogo, se a gente perdesse o segundo, independente, a gente estava com essa mentalidade, e acho que foi o que ajudou a gente, porque mesmo a gente passando por momentos difíceis em alguns quartos, a gente conseguiu manter a constância, e isso nos deu a vaga para a final. E o outro lado agora, como que funciona para atleta quando, por exemplo, acontece de ganhar ali no primeiro turno, no retorno, e tem ali o confronto nos playoffs, de saber também, agora é outro jogo, agora é outro
campeonato, a gente venceu lá atrás, mas agora está tudo diferente. Segue a mesma mentalidade também. Quem ganha 2 passa, e é isso, independente do que aconteceu. Eu acho que a gente tem noção que os times estudam a gente, né? Então pode ser que talvez uma coisa que deu muito certo naquele jogo que a gente ganhou não dê certo mais porque elas estudaram. Então é isso, sempre pensando que a gente tem que ganhar e ir para ganhar sempre. Ô Lu, você é um campeã paulista, depois de 2025 ali o Campinas teve algumas mudanças, que é normal no basquete, algumas reformulações. Você se manteve, Campinas fez bons torneios, tanto no Paulista quanto na LBF. E para esse ano a mesma coisa, né? O Campinas ali algumas mudanças, porém a base se manteve. Qual que é a importância de ter ali a base do time mantida e você está participando dessa reformulação que vem acontecendo no Campinas? Vai te dando mais experiência e, ao mesmo tempo, mais tranquilidade para quem chegar, você passar tranquilidade também? Eu acho que é muito importante você manter uma base, principalmente quando você trabalhou, porque a maioria das meninas que estão aqui hoje, tirando a Amy Colete, né, que chegou no segundo semestre, a maioria das meninas chegaram no primeiro semestre, também ano passado, para a LBF. Então, eu acho muito importante porque a gente já está bem engajada com o estilo de trabalho, o estilo de jogo, como a Babi trabalha, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta. Então, eu acho que quando é um número maior de meninas que já estava, abraçar as meninas que chegam fica muito mais fácil e deixa elas muito mais confortáveis também, porque aí ninguém fica com um tom de dúvida, de tipo assim, será que isso vai dar certo? Não, a gente sabe que vai dar certo, pode vir, pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Eu acho que é sempre buscar evoluir, eu tô tranquila de estar aqui de novo, é um lugar que eu gosto muito de jogar, é um lugar que eu me sinto valorizada e eu valorizo muito aqui também, por isso que eu voltei. E acho que as meninas que voltaram também pensam a mesma coisa, porque foram 8 meninas que renovaram. Então, eu acho que é isso, continuar trabalhando, apesar da tranquilidade, não relaxar, porque, como eu falei, aquela linha é muito tênue, né? É sempre querer melhorar. E acho que, como eu falei, para inserir as meninas que chegam agora é muito mais fácil, né? Porque, querendo ou não, as meninas que chegaram já conhecem a Babi, sabem a forma como ela trabalha. Então fica um pouco mais fácil, porque são meninas experientes, como a Tássia e a Yasmin. A Joyce também chegou no segundo semestre, mas é uma pessoa que é muito próxima da Babi, então sabe o jeito que ela gosta de trabalhar. Se deu muito bem com o estilo de jogo que a gente joga aqui, tanto que a gente conseguiu uma boa campanha no Paulista, apesar de não ter alcançado o que a gente gostaria, que era o título. Mas acho que é isso. É foco mesmo para a gente poder fazer as coisas bem feitas, tudo que a Babi pede e ser excelente sempre. Ô Lu, você falou da Joyce, a gente acompanha os stories do Campinas, das atletas. Quem que é a atleta ali do atual elenco agora que anima mais ali o vestiário, gosta de brincar mais? Que anima, por incrível que pareça, você vai achar que não, mas é a Nicolete. Ela tem uma energia muito boa, assim, onde ela chega, ela consegue conversar com todo mundo, fazer todo mundo dar risada, mas de pessoa engraçada que faz palhaçada, com certeza, a Joyce. A Joyce, ela é uma figura, ela é muito engraçada, então é muito engraçado quando tá ali todo mundo junto, a gente tá zoando e tal, porque a maioria das meninas se conhece, né? A gente, as 8 que permaneceu, já se conhecia, mas a Tássia e a Yasmin que chegou, a gente sempre tava jogando contra, então querendo ou não tem um pouco de vínculo, né? Então tá um ambiente super agradável, um ambiente super bom, a gente sempre tá rindo de alguma coisa, fazendo piada. Então acho que o ambiente importa muito, mesmo quando as coisas não estão bem, né? Se você tá num ambiente que é muito saudável, as coisas tendem sempre a melhorar. E quem que comanda o som no vestiário ali em dia de viagem, em dia de jogo? Quem que comandou o som? Nossa, a gente não tem som. O pior é que a gente não tem, nem no vestiário e nem no ônibus. A gente não tem esse costume, nunca teve. Desde quando eu cheguei, né, em 2024, na metade do ano, a gente nunca teve esse costume. Para falar que não teve, quando a gente estava na LBF, que a gente ganhou o segundo jogo do Corinthians, que a gente foi para a semifinal, o Perry tinha levado uma caixa de som, que ele é um dos integrantes, né, da comissão que ajuda a gente e tal. Ele levou a caixinha dele, a gente pegou emprestado, levou para o vestiário, mas foi a única vez
que a gente colocou música, assim. Normalmente tem o DJ na quadra, ele coloca a música lá, mas a gente não tem esse costume de ouvir música no ônibus e nem no vestiário. É cada um com seu fone, com a sua musiquinha, tranquilos. Ô Lu, e falando agora de LBF 2026, menos de 20 dias para a estreia, essa pré-temporada que atleta não gosta muito, que é só treino, né? Como que está a expectativa para essa estreia, que é justamente contra o Sodier, né? Como que vai ser para você essa estreia, apesar de já ter jogado contra lá depois da sua saída? Toda vez que você vai para o Rio, passa um filme na cabeça, é especial para você ir para lá? Como que é para você jogar contra agora? Para mim tem uma importância muito grande, né? Porque foi o time que me revelou, assim, para a LBF, porque foi os meus 2 primeiros anos lá. Eu tenho um carinho enorme por todo mundo lá, por todo o trabalho que eles fazem. A expectativa está muito boa, a gente está trabalhando firme já durante esses dias, a gente está trabalhando desde o dia 10, né? Mas totalmente focadas no que a gente quer fazer, no que a gente deve melhorar. E é isso, acho que as expectativas são boas, apesar da ansiedade, né? A gente está trabalhando o máximo que a gente pode, da forma que a gente pode. E é isso, apesar de ser muito chata essa pré-temporada, de não jogar nem nada, é um trabalho essencial, né? Porque querendo ou não, se não precisasse de pré-temporada, todo mundo já estava jogando, mas é muito necessário para a gente se conhecer, integrar as meninas que chegaram. Então a gente está muito com a expectativa bem boa, assim, treinando bem, fazendo o que a gente precisa fazer, focando nas nossas jogadas, e eu acho que é isso que importa, focar no que a gente pode fazer de melhor. Ô Lu, ia ter uma tabelinha ingrata, né? Estreia contra o Sodier fora e depois já pega o César Araraquara também fora de casa, né? Tipo assim, vai tudo bem, sabe? Acho que jogo é assim mesmo, é jogada, a gente tem que ir lá fazer o melhor que a gente pode, enquanto a gente focar no que a gente está fazendo de bom, isso que importa. Ô Lu, e para alegrar o seu segundo jogo aqui em Araraquara, a gente já vai fazer a entrega para a Carla de quando ela participou conosco. A gente sempre presenteia o nosso convidado que participa aqui no nosso canal, ou com um kit churrasco, ou com uma cesta de chocolate da Cacau Show. Aí a gente deixa para o convidado escolher qual que ele prefere. Ai, que legal, eu prefiro chocolate. Então, tá feito. Assim que você vier aqui na segunda rodada contra o César, a gente já tem a entrega da Carla para fazer também. A gente já faz a sua entrega também como um agradecimento. Perfeito. Muito obrigada. Ô Lu, e para a gente encerrar, primeiro eu queria agradecer mais uma vez você por ter topado fazer esse bate-papo conosco, ter aberto um espacinho na sua agenda aí de treinos, tirado um pouquinho do descanso para fazer esse bate-papo. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que te acompanha, que torce por você, pela sua família, que mesmo de longe está sempre torcendo por você, para todo mundo que gosta da Lua como atleta, te segue nas redes sociais, e para os torcedores de Campinas principalmente. Eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo, agradecer todo o apoio que o basquete feminino vem recebendo. Eu acho que isso para a gente, enquanto atleta, é muito importante. E é isso. Um beijo para minha família. Eu vou mandar esse link, então elas vão assistir. E é isso. Só queria agradecer mesmo todo o carinho. Eu acho que isso importa muito na nossa trajetória, o vínculo que a gente vai fazendo nos lugares que a gente joga. E é isso. Uma frase que eu queria deixar aqui, uma frase que eu uso, inclusive ela está na minha bio do Instagram, que é uma coisa que eu sempre falo, que viver com sabedoria é encontrar tempo para as coisas que amamos, né? Então, acho que, apesar do basquete ser uma coisa que eu amo muito, sempre que eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa que eu gosto, que não seja atrelado ao basquete, a gente tem que fazer e a gente tem que aproveitar, porque a vida está passando, né? E se a gente não viver bem, de uma forma boa, a gente nunca vai ser feliz de verdade. E é isso. Então tá aí, a Lua, atleta do Unimed Campinas. Siga a Lua nas redes sociais, que a gente vai deixar aqui na descrição. Siga o Unimed Campinas, siga a LBF para estar por dentro de tudo que acontece no basquete feminino. Lua, mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte aí nessa temporada, que venha uma temporada de sucesso, não só individualmente, como para o Unimed Campinas também. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Sucesso aí, viu?